Imagina você acordar e antes mesmo de escovar os dentes já sentir aquela vontade de comer um doce, mesmo sem ter feito nada, ou passar o dia comendo coisas leves, mas na hora do jantar abrir a geladeira como se estivesse há 48 horas em jejum? Isso não é falta de disciplina, é sinal de que algo no seu metabolismo está pedindo ajuda. E se eu te disser que existe uma bebida simples, caseira e natural, feita com ingredientes que você pode ter na sua despensa, capaz de ajudar o seu corpo a equilibrar os picos de açúcar no sangue, aumentar a sensação de saciedade de verdade e até apoiar sua jornada de emagrecimento sem efeitos colaterais e sem promessas. Essa bebida não é mágica, mas ela é inteligente, porque em vez de lutar contra o seu corpo, ela trabalha com ele, ativando os processos que já existem em você, como a produção de um hormônio natural chamado GLP-1, que tem um papel essencial no controle do apetite, no trânsito intestinal e no equilíbrio energético. E o mais legal, você não precisa de suplementos caros ou fórmulas secretas. Só de entender como certos alimentos conversam com o seu corpo e combiná-los de forma certa. Mas antes de te mostrar a receita, preciso te contar uma coisa, que quase ninguém fala. Porque 9 em cada 10 pessoas que tentam emagrecer voltam ao peso inicial em menos de 2 anos. Não por desistência, mas por ignorarem esse hormônio silencioso, que controla muito mais do que você imagina. Pronto, agora sim, vamos direto ao coração da questão. O que é o GLP-1 e como você pode estimulá-lo naturalmente, todos os dias? Você já ouviu uma orquestra tocando perfeitamente, com dezenas de músicos em sincronia? E pensou, mas quem está regendo isso tudo? Pois é, no seu corpo o GLP-1 é regente, silencioso. Ele não faz barulhos, mas coordena 3 movimentos essenciais. Quando você para de comer, saciedade, como o seu açúcar no sangue se comporta após a refeição e até quanto tempo o alimento fica no seu estômago. Ou seja, quanto tempo você fica sem sentir fome de novo. Estudos clínicos com humanos mostram que pessoas com níveis mais estáveis de LGP-1 tendem a ter menor acúmulo de gordura abdominal, melhor controle glicêmico e até mesmo a compulsão alimentar, não por força de vontade, mas por sinalização hormonal mais clara. Ou seja, o seu corpo não está te sabotando, ele está esperando os ingredientes certos para mandar o sinal certo. E a boa notícia, esse hormônio não é ativado só por injeções, ele responde diretamente ao que você coloca no prato e no corpo. Mas aqui vem uma revelação. Alimentos ultraprocessados, mesmo os light ou zero açúcar, podem atrapalhar essa comunicação. Já certas combinações de fibras, proteínas e compostos bioativos, sim, como os que vamos usar nessa bebida, são como um código de acesso que destrava a produção natural desse hormônio. E é justamente por isso que na próxima parte vamos destrinchar cada ingrediente da receita, não como uma lista aleatória, mas como um time de elite, onde cada um tem um papel estratégico nesta orquestra metabólica. No próximo passo, vamos abrir o liquidificador e entender um por um, porque esses ingredientes não foram escolhidos por acaso, mas por evidências. Vamos começar pelo chá verde, aquele que muita gente subestima, achando que é só mais um chá. Na verdade, ele é como um chaveiro bioquímico. Contém compostos naturais que, em estudos clínicos com humanos, demonstraram potencial para apoiar a liberação de GLP-1, o hormônio que ajuda a regular o apetite e o açúcar no sangue. Mas atenção! O tempo de infusão é essencial. Menos de 5 minutos. Você leva só o sabor. Mais de 10 pode ficar amargo e até perder parte do benefício. O ideal é entre 8 e 10 minutos, tempo suficiente para extrair o composto ativo, sem extrair os taninos em excesso. Agora, a cúrcuma. Sim, aquela raiz alaranjada que muita gente deixa esquecida na gaveta de temperos. Ela não está ali só para dar cor. Pesquisas apontam que seus compostos bioativos podem ajudar a produzir processos inflamatórios ou leves e crônicos, especialmente no trato digestivo, um fator frequentemente associado a picos da fome e descontrole glicêmico. Mas tem um fator crucial: sozinha, a absorção é limitada. Por isso, na nossa receita, ela entra junto com outro ingrediente que atua como uma carona natural e que você provavelmente já tem em casa. E não é pimenta, mas vou te contar exatamente como isso funciona na hora do preparo. Por fim, os 2 grandes aliados da saciedade real:
psyllium e proteína, uma dupla que trabalha em sincronia. O psyllium forma um gel suave no estômago, que ajuda a liberar o açúcar de forma gradual, como se colocasse um modo lento no metabolismo pós-refeição. Já a proteína, seja animal ou vegetal, traz aminoácidos essenciais, como a leucina, que estudos observacionais associam à maior produção natural de GLP-1. Para fechar com chave de ouro, a canela, que além de deixar tudo mais gostoso, contém substâncias que podem ajudar o corpo a usar melhor a insulina, como se desse um upgrade no sistema de sinalização do açúcar no sangue. Mas aqui vem um alerta: com os ingredientes certos, o modo de preparo pode fazer toda a diferença. E não estou falando só de bater bem. Na verdade, existe um erro tão comum que pode reduzir drasticamente os efeitos dessa bebida. E você provavelmente já cometeu ele sem saber. Você já preparou uma receita seguindo tudo certinho? E mesmo assim, não sentiu diferença nenhuma? Pode não ter sido o seu corpo, pode ter sido o tempo de preparo e a ingestão. O psyllium, por exemplo, começa a formar um gel em segundos ao entrar em contato com os líquidos. Se você bate a bebida e deixa descansando por mais de 2 minutos, vira um mingau denso, quase sólido. E isso muda completamente como seu corpo absorve os nutrientes. Aí tem outro detalhe silencioso, mas poderoso: a temperatura do líquido base. Muita gente joga o chá verde ainda quente no liquidificador, com a proteína, e não percebe que o calor pode desnaturar parte das proteínas e reduzir a biodisponibilidade de certos compostos ativos. O ideal é o chá totalmente resfriado ou até gelado. Dica prática: prepare à noite, deixe na geladeira em um pote fechado e use no dia seguinte. Além de mais prático, o sabor fica mais equilibrado e os benefícios mais consistentes. E o terceiro ponto, que pouca gente fala, é a ordem dos ingredientes no liquidificador. Parece bobagem, mas jogar tudo de uma vez no liquidificador pode deixar grumos de psyllium ou proteína não dissolvida. E isso reduz a eficácia da fibra e o estímulo ao GPL-1. A sequência é ideal: líquido primeiro, especiarias, cúrcuma e canela, psyllium, proteína por cima. Assim, cada camada tem tempo de se incorporar direito antes da próxima entrar na mistura. E o resultado? Uma textura cremosa, homogênea e, principalmente, uma bebida que faz exatamente o que promete. Mas agora vem a pergunta que todo mundo faz. Tá bom, mas quando devo tomar isso para sentir os efeitos mais rápido? E a resposta pode surpreender você, porque o horário certo vale mais do que os ingredientes, certo? Você já reparou que, em alguns dias, parece que seu corpo coopera com a alimentação e em outros nem a água gelada passa direito? Isso não é imaginação, é o seu ritmo circadiano, ou seja, o relógio biológico interno que regula a digestão, produção hormonal e até a sensibilidade à insulina ao longo do dia. E aí está o segredo: tomar essa bebida no momento certo pode potencializar os efeitos em até 2 vezes. Não por milagre, mas por sincronia com o seu próprio metabolismo. Estudos sobre alimentação cronobiológica mostram que o corpo responde melhor a fibras e proteínas pela manhã e início da tarde, mas perde parte dessa eficiência à noite, ou seja, horário errado. Benefícios reduzidos, horário certo. Seu corpo trabalha a favor da bebida. Vamos ser práticos: se você toma ele no café da manhã, é como dar um start suave para o seu metabolismo, sem picos de açúcar, sem fome às 11 e com mais clareza mental até no almoço. Mas atenção, não adianta substituir toda a refeição se você tem uma rotina intensa. O ideal é usar como base e acrescentar uma fruta de baixo índice glicêmico, ou um punhado de oleaginosas, se precisar de mais energia. Já quem sente aquela fome desesperadora no fim da tarde, entre as 4 e as 16 horas, essa é a janela perfeita, porque é quando o cortisol começa a cair e o apetite tende a subir. Tomar a bebida nesse momento é como colocar um colchão antes do jantar, evitando aquele ataque à geladeira que ninguém planeja, mas todo mundo conhece. E agora, o contra-intuitivo: evite tomar logo antes de dormir.
mesmo que pareça uma boa ideia para segurar a fome da noite. Por quê? Porque o processo digestivo desacelera à noite, e uma bebida rica em fibras e proteína pode sobrecarregar o sistema, afetando até a qualidade do seu sono. E dormir mal? Isso reduz a sensibilidade ao GLP-1 no dia seguinte. Ou seja, você entra num ciclo inverso do que quer, a não ser que você adapte a fórmula. E é exatamente isso que vamos ver agora: como ajustar a receita para veganos, intolerantes ou quem simplesmente quer variar, sem perder os benefícios. A beleza dessa bebida não está nos ingredientes, está na flexibilidade. Ela não foi feita para caber num rótulo, mas para se adaptar ao seu corpo, ao seu dia a dia, às suas escolhas alimentares. Por exemplo, se você não consome derivados de leite, trocar o whey por uma proteína vegetal não é só possível, pode ser estratégico. Estudos com combinações como proteína de ervilha mais arroz integral mostram que, juntas, elas oferecem um perfil completo de aminoácidos, inclusive leucina, que participa do estímulo natural do GLP-1. A dica é escolher versões sem açúcares adicionados e, de preferência, com baixo teor de sódio. Agora, se você tem sensibilidade à cúrcuma ou ao psyllium, sim, algumas pessoas sentem desconforto com fibras em excesso. Dá para ajustar com inteligência, sem jogar tudo fora. No lugar do psyllium, experimente linhaça dourada moída na hora. Ela tem fibra solúvel e ômega 3 e forma um gel mais suave, mais fácil de digerir. E se a cúrcuma não cai bem, a gengibre em pó pode ser um bom substituto. Tem ação antioxidante, apoia na digestão e, em doses moderadas, podem até estar associado à modulação de processos inflamatórios leves. Só lembre-se, comece com metade da quantidade e observe se seu corpo responde nos dias seguintes. E para quem já testou a versão original e quer variar o sabor, sem perder o efeito, experimente trocar o chá verde por chá branco, mais suave, com compostos fenólicos semelhantes. Ou adicionar 2 folhas frescas de hortelã no liquidificador, que dão um toque refrescante e ainda ajuda no conforto digestivo. Mas atenção, evite suco prontos, leites adoçados ou versões light, com adoçantes artificiais. Muitos deles podem interferir na microbiota intestinal, e isso, a longo prazo, afeta justamente a produção natural do hormônio, como o GLP-1. E falando em segurança, antes de você correr para a cozinha, preciso te contar 3 avisos essenciais. Não para te assustar, mas para você usar essas ferramentas com consciência e respeito ao seu corpo. Primeiro e mais importante, essa bebida é um alimento, não um remédio. Ela pode apoiar o equilíbrio do açúcar no sangue, aumentar a saciedade e complementar uma rotina saudável, mas não substitui acompanhamento médico, especialmente se você tem condições como diabetes, resistência à insulina ou alterações metabólicas diagnosticadas. Se você já usa algum medicamento ou suplemento contínuo, converse com seu nutricionista ou médico antes de ingerir novos hábitos. Não por medo, mas por respeito ao seu histórico único. Afinal, saúde não é copia e cola. O que funciona para uma pessoa pode precisar de ajustes em outra. E tá tudo bem. Segundo, você pode sentir saciedade já no primeiro dia, mas os efeitos mais profundos, como melhora na energia, redução de inchaço ou maior estabilidade glicêmica, costumam aparecer depois de 2 a 3 semanas de uso regular, aliado a hábitos como hidratação, sono e movimento. Isso não é falta de efeito, é o corpo se reorganizando em ritmo próprio. Lembre-se, a natureza não acelera os processos, ela otimiza. E otimização pede paciência. Por fim, não existe fórmula mágica, mas existe sinergia. Essa bebida brilha quando entra num contexto maior. Alimentação real, momentos de pausa, caminhadas ao ar livre e até aquele não gentil, quando o corpo pede descanso. Chegar a uma vida com mais escuta interna vira o verdadeiro aliado de longo prazo. E agora que você já sabe como fazer, por que funciona e quando usar,
Está na hora de colocar a mão na massa e eu vou te guiar passo a passo em menos de 2 minutos. Sabe aquela sensação de que, por mais que você se esforce, parece que o corpo não responde do jeito que você espera? Que você faz tudo certo, mas a fome volta rápido, o açúcar oscila ou o peso insiste em estacionar. Pode ser que falte menos disciplina e mais sinais certos. Seu corpo não está contra você, ele só está esperando o estímulo adequado para entrar em sincronia. E essa bebida, ela não força nada, ela convida seu metabolismo a respirar fundo, se acalmar e retomar o ritmo natural que já existe em você. E olha só, você já deu o passo mais difícil, o de buscar, agora só falta experimentar. Põe a chaleira no fogo, abre aquele pote de cúrcuma esquecido na prateleira e em menos de 3 minutos você pode estar segurando um copo que com o tempo pode fazer mais por você do que muitas promessas milagrosas por aí. Mas antes de fechar esse vídeo, quero te perguntar, qual foi o ingrediente que mais te surpreendeu? E você prefere testar no café da manhã ou no lanche da tarde? Deixa nos comentários. E se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não por obrigação, mas porque você merece ter acesso à informação clara, sem modinha, sem medo e com respeito ao seu tempo e à sua jornada. Sua saúde não é um projeto de fim de semana, é uma construção diária. Agora é com você. Vai deixar para amanhã ou vai preparar sua primeira dose ainda hoje?